Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejo um bom dia a todos, um feliz domingo, que seja um domingo abençoado, domingo cheio de bênção para todos os nossos irmãos e amigos ouvintes. Desejo pedir a vocês que assistam esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus parentes, tá? Me ajuda a desenvolver o meu canal Filemon. Este é o canal Filemon. Meu nome é Davi Donizete da Costa, sou pastor, ministro do Evangelho, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto, cuja o nosso templo sede está localizado na rua Hermenegildo Armando Facioli, número 654, esquina com Rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Club. A palavra de hoje é sobre prudência, né? Então, preste atenção e vamos para a palavra de Deus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25 e o versículo de número 6, que diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Prezados, a palavra de Deus nos adverte concernente à semelhança do reino de Deus. Jesus, ele começa a contar esta parábola dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Diz aqui a Bíblia que 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, 5 eram loucas. 5 dessas virgens eram 5 virgens que não vivia uma vida com prudência, não vivia uma vida com vigilância, não vivia uma vida ordenada diante de Deus. E Jesus começa a contar esta parábola e ele começa a falar sobre um casamento, pois naquela época, no dia do casamento, o noivo ia para a casa da noiva para a cerimônia. Esta cerimônia, essa festividade, ela tinha uma duração aproximadamente de 7 dias. Ela ia para a casa da noiva para a cerimônia, e os nubentes e um grande número de convidados dirigia-se à casa do noivo. Aleluia. E então, onde se realizava uma festa que geralmente durava uma semana, segundo a palavra de Deus, as 10 virgens também tomaram as suas lâmpadas, dirigiram-se para a casa onde havia de
se esperar, né, o momento da festividade. E aqui, segundo a palavra de Deus, diz aqui a palavra de Deus que as virgens prudentes, elas foram e elas levaram as suas lâmpadas acesas, como as demais 5, mas elas levaram azeite em reserva em suas vasilhas, já pensando o seguinte: caso o noivo ele atrase e as nossas lâmpadas ela venha se apagar, nós temos azeite de reserva para colocar nas nossas lâmpadas. Estas 5 virgens prudentes, elas representam, aleluia, a igreja, o cristão, a cristã, que vive uma vida de vigilância, uma vida prudente, vive uma vida de preparação, porque elas representam aquela pessoa que não se conforma somente com aquele pouquinho de unção que recebe na hora de um culto, na hora de um pentecostalismo, na hora de um pregador, na hora de um louvor, e ali se alegra, sapateia, salta e fala até em mistério com Deus. O cristão prudente, ele vive lendo a sua Bíblia, ele vive orando, ele vive jejuando, consagrando, aleluia, porque ele não sabe a que momento, a que hora que ele vai ser usado por Deus. Por isso ele precisa estar preparado, tendo uma vida prudente diante de Deus. As loucas são aqueles cristãos que representam aqueles cristãos que conforma só com aquele pouquinho de alegria que ele recebe momentaneamente, mas após aquele momento já não preocupa mais em buscar a presença de Deus. Aqui nós ouvimos aqui que o noivo ele tardou, e todas aquelas 10 virgens tosquenejaram-se todas e adormeceram. Todas elas cochilaram, dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor de alguém que disse: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro dele. Claro, todas aquelas virgens, todas as 10 virgens, elas foram despertadas com aquele grito, e ali pegaram as suas lâmpadas que estavam acesas para entrar nas bodas. Porém as prudentes, aleluia, observaram que as suas lâmpadas estavam se apagando, elas repuseram o azeite que já tinha consumido. As loucas também observaram que as suas lâmpadas estavam se apagando, mas quando elas observaram, também elas perceberam que elas não tinham levado o azeite em uma vasilha para que, caso as suas lâmpadas viessem a apagar, elas pudessem repor aquele azeite. Elas levantou-se e ali, com aquele grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro, elas não tinham como repor o azeite. Elas pediram para as demais virgens prudentes que emprestasse daquele azeite para elas. As prudentes responderam: não seja caso que falte a nós e a vós, e de antes a quem vende e compra para vocês. Elas foram até comprar, mas não conseguiram, e o noivo veio
e abriu a porta, e as prudentes entraram com eles para as bodas. As 5 virgens prudentes entraram com ele para a festa. Porém, as 5 virgens loucas não puderam ter a sua participação porque não estavam preparados. Eu deixo um alerta através desta palavra aos nossos queridos irmãos, queridas irmãs, que se preparem. Um alerta para a igreja: se prepare. A Bíblia diz: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Então se prepare, porque na hora que Jesus voltar, não vai dar tempo de ninguém se preparar. A Bíblia diz aqui, no capítulo 24, versículo 40, que estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Certamente, esse que será levado é aquele que está preparado, é aquele que está pronto, é aquele que está em vigilância, é aquele que vive uma vida de prudência, aleluia, uma vida sóbria diante de Deus. E aquele que fica é aquele que não se preocupa com a sua preparação, não se preocupa com a sua vida espiritual, não se preocupa com o reino de Deus, não se preocupa com a volta do Senhor Jesus. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Se você observar, é sempre um vai e outro fica. É sempre a metade que vai e a metade que fica. Por quê? Olha aqui, ó. Estando 2 moendo, uma será levada e outra será deixada. Então Jesus contou várias parábolas concernentes ao seu reino. Aí no versículo 42 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É necessário estar em vigilância, é necessário estar atento, é necessário viver uma vida prudente diante de Deus, para quando Jesus Cristo manifestar nas nuvens do céu, a igreja esteja preparada. Nós observamos que muitos aí estão preocupados com movimentos, estão preocupados com avivamento, mas a Bíblia diz que não há avivamento sem palavra. É a palavra que firma a igreja, é a palavra que firma o povo de Deus. E muitos estão preocupados em realização de congresso, em convidar pregadores famosos, pregadores com nomes e renomes. Isso é bom, irmãos. Não sou contra, eu também convido para a minha igreja. Isso é bom. Só que tem certos crentes que só se alegra, só é avivado naquele momento, momentaneamente. Então o crente que tem um verdadeiro avivamento na sua vida espiritual é o cristão que vive uma vida de vigilância, uma vida de consagração, uma vida de santificação diante de Deus, todos os dias, todos os momentos da sua vida. Eu deixo essa palavra e alerto a igreja: vigiai, pois, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sede simples como uma pomba, mas sedes prudente como a serpente. Amém? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Davi Donizete, e se você que assistir esse vídeo, você precisar de uma oração, deixa o seu nome. Eu tenho uma campanha todos os dias para orar ao meio-dia. Todos os dias às 12 horas eu dobro meu joelho e eu oro, e essa oração eu apresento todos os pedidos nas mãos de Deus. Deixe o seu nome, e no momento em que eu estiver orando, eu vou te apresentar e te entregar nas mãos de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.